Existe um tipo de crise que chega de frente. Você vê, se prepara, tenta desviar. E existe um outro tipo, o mais perigoso, que chega dos dois lados ao mesmo tempo, sem aviso, e te deixa sem saída. É exatamente isso que está acontecendo com a campanha de Flávio Bolsonaro agora. Num lado, um banqueiro preso que passou meses escondendo nomes numa delação e que acaba de trocar de advogado. Um advogado com laços diretos com a pessoa que mais odeia Flávio dentro da própria família. No outro, um vice escolhido às pressas, com uma acusação gravíssima travada no Supremo Tribunal Federal, uma criança que pode ser a prova mais pesada desse processo, e um teste de DNA que simplesmente não foi feito. E no meio de tudo isso, uma ex-primeira-dama que sorri para as câmeras, posta foto de apoio nas redes sociais e enfia a faca tão suavemente que muita gente nem percebe que sangrou. Essa não é uma história sobre política. É sobre uma campanha presidencial que começou acuada, foi isolada pelos próprios aliados e agora enfrenta uma contagem regressiva que ninguém consegue pausar. O que você vai ver aqui é o que está sendo dito, o que foi confirmado e o que está prestes a explodir. Para entender o tamanho do problema que Flávio Bolsonaro enfrenta hoje, é preciso voltar um pouco. Não muito. Apenas até novembro de 2025, quando um avião pousou no aeroporto de Guarulhos e a Polícia Federal estava lá esperando. O homem que desceu daquele avião algemado foi Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a sua prisão não foi apenas o fim de uma carreira, foi o início de um terremoto que ainda está sacudindo a política brasileira. O Banco Master não era uma instituição gigante, era médio porte. Mas, durante o governo Jair Bolsonaro, ele cresceu de uma forma que desafiava qualquer lógica de mercado. Entre 2019 e 2024, o patrimônio líquido do banco saltou de 200 milhões de reais para 4,7 bilhões. Sua carteira de crédito foi de 1,4 bilhão para 40 bilhões. Números que fariam qualquer analista financeiro erguer a sobrancelha. A estratégia era simples na aparência e devastadora na prática. O banco emitia CDBs com retornos acima da média do mercado, chegando a 130% do CDI, atraindo dinheiro de fundos públicos, de investidores comuns, de quem quisesse um rendimento melhor. E o dinheiro entrava. Muito dinheiro. O problema é que o que entrava não correspondia ao que havia embaixo. Em dezembro de 2024, o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, convocou Vorcaro para uma reunião de emergência. O recado era claro: o banco tinha um problema de liquidez grave. Era necessário um aporte imediato de capital. Vorcaro começou a buscar compradores, tentou negociar uma venda para o BRB, contratou assessores jurídicos e políticos de peso. Mas nada fechou. Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central ordenou a liquidação extrajudicial do Banco Master. No mesmo dia, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero e prendeu Daniel Vorcaro. O prejuízo estimado ao Fundo Garantidor de Créditos foi de 41 bilhões de reais, o maior da história do fundo. Mas o dinheiro sumido era só parte da história. O que veio depois é que mudou tudo. Quando Vorcaro foi preso, a versão oficial dos Bolsonaro era simples: não havia relação. Vorcaro era um empresário qualquer, nada a ver com eles. Essa versão durou até maio de 2026, quando o Intercept Brasil publicou uma reportagem que derrubou tudo de uma vez. As mensagens eram de áudio, a voz era de Flávio Bolsonaro e o destinatário era Daniel Vorcaro, o dono do banco que havia sido liquidado meses antes. O conteúdo das mensagens revelava negociações que Flávio havia feito com Vorcaro entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro, para levantar recursos para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado
Dark Horse. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abis, escreveu Flávio Avorcaro em 16 de novembro de 2025, 24 horas antes da operação da Polícia Federal. Quando confrontado pela imprensa, Flávio disse que irmão era só o jeito carioca de falar. Disse que havia sido apresentado a Vorcaro por um empresário chamado Tiago Miranda, em dezembro de 2024. Disse que havia um contrato de confidencialidade. Disse que não havia qualquer vantagem indevida. O que os documentos mostravam era diferente. Pelo menos os 10,6 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais, foram transferidos em 6 operações bancárias entre fevereiro e maio de 2025 para financiar o projeto cinematográfico. O dinheiro passava por uma empresa chamada Entre Investimentos e Participações, chegava a um fundo chamado Heaven Gate Development Fund, e de lá ia para a produção do filme. E isso era apenas o que havia sido comprovado até ali. Os investigadores já tinham em mãos negociações que chegavam a 24 milhões de dólares, aproximadamente 134 milhões. Tudo com dinheiro que a Polícia Federal acredita ser produto de um esquema de lavagem e fraude financeira. Mas a relação entre Vorcaro e o clã Bolsonaro vinha de antes, muito antes. Em 2022, durante a campanha presidencial de Jair Bolsonaro, Vorcaro teria repassado 3 milhões de reais para a campanha. Dinheiro que teria chegado através do cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, que atuava como administrador financeiro e como ponte entre Vorcaro e os políticos bolsonaristas. E o que investigações posteriores revelaram é que não era só Zettel fazendo a ponte. Vorcaro falava diretamente com Flávio Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro. Segundo o que vazou das investigações da Polícia Federal, os contatos envolviam pedidos de recursos, e todo mundo no entorno sabia de onde aquele dinheiro vinha. Mas o pior ainda estava por vir, porque Vorcaro estava preso. E preso, ele tinha 2 opções: falar tudo ou ficar por muito tempo onde estava. Daniel Vorcaro já tentou fazer delação 2 vezes, e as 2 vezes terminaram mal. Na primeira tentativa, o material apresentado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República tinha um anexo específico sobre um ex-presidente que havia tentado reeleição. Não conseguiu e estava preso. No Brasil de hoje, há apenas um nome que se encaixa nessa descrição: Jair Bolsonaro. Mas, nessa primeira delação, Vorcaro não citou Flávio Bolsonaro em nenhum momento. E não citou Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. A Polícia Federal não aceitou. Simples assim. O recado foi direto. A PF já tinha provas dos crimes. Tinha documentos, registros, movimentações financeiras. Se Vorcaro ia aparecer numa delação dizendo que não tinha nada relevante sobre pessoas que a própria investigação já rastreava, o acordo não fechava. Na segunda tentativa, Vorcaro incluiu algo sobre Ciro Nogueira, mas apenas uma fração do que a PF já havia levantado. De novo, insuficiente. Aí vieram semanas de silêncio, troca de advogados, indecisão. Vorcaro contratou César Bittencourt, que havia sido advogado do tenente-coronel Cid. Depois dispensou. Contratou um especialista em delações. Depois dispensou também. Até que chegou Daniel Bialski. E é aqui que a história fica interessante de um jeito que vai além do jurídico. Daniel Bialski é um nome conhecido em alguns círculos políticos, não apenas pelo trabalho em defesa criminal, mas por uma associação que poucos esperariam nesse contexto. Ele foi advogado de Michele Bolsonaro, a mulher que trava uma guerra silenciosa e nem sempre tão silenciosa com Flávio há meses.
O que vazou de pessoas ligadas ao novo advogado não veio do próprio Bialski. É importante deixar isso claro. Mas o que circula nesses bastidores é que a nova delação de Vorcaro terá dois nomes que as anteriores não tinham: Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira. Não por generosidade, mas porque a Polícia Federal deixou claro que sem isso não há acordo. Sem nomear onde o dinheiro foi, como chegou, quem pediu, quem recebeu, quem sabia, a delação não tem valor. E sem delação, Vorcaro fica. E fica por muito tempo. A campanha do Flávio Bolsonaro está monitorando isso de hora em hora, porque a bomba pode cair a qualquer momento. E quando cair, vai cair no meio de uma eleição presidencial. Antes de falar sobre o vice que Flávio escolheu, é preciso entender por que ele acabou escolhendo quem escolheu. E para isso, é preciso entender o que aconteceu com todos os partidos que poderiam ter oferecido um nome e decidiram não fazer isso. Desde que Flávio Bolsonaro confirmou sua pré-candidatura à presidência, no final de 2025, a intenção declarada era clara. Ele queria uma mulher como vice. O raciocínio era estratégico. Ele tem alta rejeição entre o eleitorado feminino e uma candidata na chapa poderia ajudar a suavizar esse número. O nome que mais circulava era o de Daniela Marques, economista e ex-presidente da Caixa Econômica Federal, filiada ao Republicanos. O Republicanos disse não. Decidiu manter neutralidade na disputa presidencial. Flávio buscou o PP. Neutralidade também. Buscou o União Brasil. A mesma resposta? Por que todos fugiram? A resposta que circula entre os bastidores é direta: medo. Não de Flávio hoje, mas do que pode surgir sobre Flávio amanhã. Qualquer partido que colocasse um nome nessa chapa estaria atrelando sua imagem à de um candidato cujas investigações ainda estão abertas, cuja relação com Vorcaro acaba de ganhar uma camada nova e cuja campanha vive em estado de alerta permanente. Se uma bomba explodisse e todo mundo no jogo político sabia que a probabilidade era alta, o partido que havia emprestado seu vice para a chapa seria arrastado junto para o buraco. Ninguém quis correr esse risco. Flávio ficou isolado. E isolado, precisava de um nome dentro do próprio PL. A escolha recaiu sobre Alfredo Gaspar, deputado federal por Alagoas, ex-promotor de justiça, ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas e relator da CPMI do INSS, a comissão que investigou as fraudes bilionárias nos benefícios previdenciários. Era um perfil de segurança pública, alguém com um histórico institucional que poderia ajudar a equilibrar a imagem da chapa. O anúncio foi feito em 5 de agosto de 2026. E em menos de 24 horas, a chapa já estava sob pressão. Alfredo Gaspar nem havia sido oficialmente anunciado quando os jornalistas já estavam buscando o que havia no histórico dele. E o que encontraram não era pequeno. Em março de 2026, durante os trabalhos da CPMI do INSS, os parlamentares Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic apresentaram uma representação à Polícia Federal com uma acusação gravíssima. Gaspar teria tido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos atrás. A relação teria resultado em gravidez. A criança, uma menina, teria sido registrada como filha da avó materna para esconder tanto a identidade da vítima quanto a do suposto agressor. Segundo a notícia crime, a criança hoje tem 8 anos de idade. No Brasil, qualquer relação sexual com pessoa menor de 14 anos configura automaticamente crime de estupro de vulnerável, independentemente de qualquer outro fator. Não existe consentimento legal. Não existe outra interpretação. A Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito. O caso foi para o ministro Gilmar Mendes.
Em abril de 2026, Gilmar pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República. O PGR, Paulo Gonet, pediu que a PF realizasse diligências preliminares antes de se posicionar. Essas diligências ainda não foram concluídas. O processo está parado, mas não desapareceu. Gaspar nega tudo. Disse que é o maior interessado na abertura de um inquérito, porque as investigações provariam sua inocência. Em abril de 2026, forneceu material biológico à Polícia Científica de Alagoas para um exame de DNA, por determinação judicial do Laboratório de Genética Forense. Mas o exame comparativo, aquele que cruzaria o DNA dele com o da criança, ainda não foi realizado. É um detalhe que não passou despercebido. A solução mais direta, mais rápida e mais definitiva para encerrar a questão seria um teste de paternidade com resultado público. Sem resultado, a dúvida permanece. E numa campanha presidencial, dúvidas não somem, elas crescem. A acusação afirma ainda que Gaspar teria pago R$ 400 mil para que a denúncia não fosse formalizada anteriormente. Ele nega completamente essa versão. O setor do agronegócio, que havia sido informalmente consultado sobre possíveis vice-presidentes, enviou um recado claro para a campanha. Gaspar não agrega ao eleitorado rural. Pior, numa chapa que já tinha dificuldades com mulheres, escolher um candidato com esse tipo de acusação era o movimento oposto ao que precisavam fazer. A pressão para trocar o vice já começou a aparecer nos bastidores. E o nome que voltou a circular como possível substituta foi exatamente o nome que todos sabem que Flávio menos quer ao seu lado: Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro apoia Flávio Bolsonaro. Oficialmente, ela gravou um vídeo, fez posts, apareceu ao lado do nome dele em publicações do partido. Mas quem acompanha de perto o que ela publica e como publica, percebe algo diferente. Quando a chapa Flávio Gaspar foi anunciada, Michele publicou nas redes sociais uma foto dos dois com a seguinte legenda: que a chapa pudesse ser vitoriosa, e um agradecimento especial às mulheres de bem que corajosamente colocaram seus nomes à disposição para a vaga. Em outras palavras, vocês escolheram um homem com acusações pesadas e ignoraram as mulheres que se ofereceram. Ela assinou com a campanha na foto e enterrou com as palavras: isso não é acidente, é padrão. A briga entre Michele e os filhos do Bolsonaro não começou agora. Segundo relatos que circulam há meses, havia atritos sérios, incluindo brigas físicas que chegaram a quebrar objetos, ainda durante o período em que Jair Bolsonaro estava na presidência e ela era primeira-dama. A briga mais recente, que levou Michele a gravar um vídeo público contra-atacando os enteados, teria sido desencadeada por uma discussão sobre articulações do PL no Ceará. Flávio teria se comportado de forma que ela classificou como desrespeitosa e humilhante numa conversa telefônica. Depois do vídeo, os ataques se intensificaram dos dois lados. Os filhos de Jair chamaram Michele de traidora. Alguns chegaram a questionar publicamente a fidelidade dela ao marido preso. A situação chegou a um ponto em que os dois campos, os filhos biológicos de Bolsonaro e a mulher dele, operam em guerra aberta, mesmo tentando manter aparências para o eleitorado. E a questão central é o que Michele quer. Há duas escolas de pensamento sobre isso. A primeira diz que ela aceitaria ser vice, que sua jogada é se tornar indispensável para o sucesso eleitoral de Flávio, forçar uma inclusão na chapa e, de lá, construir sua posição. A segunda, mais radical, diz que ela não quer ser vice de ninguém, que ela quer que Flávio perca, que uma derrota de Flávio em 2026 abre caminho para ela ser a candidata em 2030, num cenário sem Lula concorrendo e com o bolsonarismo precisando de uma liderança renovada. Flávio, por sua vez, não confia nela.
O temor que circula internamente na campanha dele é que, se Michelle entrasse como vice, ela poderia reproduzir o que Michel Temer fez com Dilma Rousseff: trabalhar silenciosamente nos bastidores para minar o governo, vazar informações, comer pelas beiradas, até a situação desabar e ela assumir. E Michele, diferente dos filhos biológicos de Jair, sabe de coisas. Está há anos no centro desse mundo político. Tem relações, tem informações, tem musculatura própria. O fato de o advogado que ela conhece bem ter assumido a defesa do homem que pode delatar Flávio a qualquer momento é o tipo de coincidência que, em política, não costuma ser coincidência. Existe uma leitura possível da situação de Flávio Bolsonaro que é, no mínimo, reveladora. Ele é o candidato oficial do maior partido de direita do Brasil. Tem o nome do pai, o maior líder da direita nas últimas décadas, por trás da candidatura. Tem estrutura, tem base, tem militância, e mesmo assim está isolado. O Republicanos, o PP, União Brasil, todos em neutralidade. Nenhum partido de peso fez questão de aparecer ao lado dele. Nenhum grande nome do Centrão emprestou seu capital político para a chapa, sem receber um benefício imediato e concreto. O que Flávio conseguiu foi Alfredo Gaspar, alguém de dentro do próprio PL, com uma acusação aberta no Supremo, num processo que pode avançar no meio das eleições. Esse isolamento não é acidente. É um cálculo frio de risco. Cada partido que ficou de fora fez as contas. Quanto vale apoiar Flávio hoje versus quanto posso perder se uma das bombas explodir amanhã? E a resposta que chegaram foi a mesma: não vale. O que isso sinaliza para o eleitorado é uma pergunta difícil de responder sem dados. Mas para os estrategistas políticos, o sinal é claro. Quando os parceiros naturais de uma candidatura fogem antes mesmo da campanha começar oficialmente, é porque sabem algo que o eleitor médio ainda não viu. E o que eles sabem, neste caso, tem nome e endereço. Operação Compliance Zero, 7ª fase. Delação de Vorcaro, 3ª tentativa. Processo de Gaspar no STF, aguardando o PGR. Briga com Michele sem trégua à vista. 4 frentes abertas. Nenhuma encerrada. Há uma cena que resume bem o estado atual da campanha de Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal tem provas. A PGR tem o processo. O STF tem 2 casos em análise. A delação está sendo preparada por um advogado próximo da pessoa que mais quer ver Flávio fora do caminho. O vice escolhido tem uma acusação que pode virar inquérito durante a campanha. Os aliados estão em neutralidade. E a ex-primeira-dama posta foto de apoio e aproveita cada linha para enfiar uma alfinetada. O que vaza dos bastidores da campanha é uma combinação de desespero e defesa. Tentativas de controlar o dano antes que ele apareça. Monitoramento constante do que pode ser liberado da delação. Pressão para que o processo de Gaspar não avance antes de outubro. Mas há um problema com esse tipo de cálculo. Você não controla o ritmo de uma investigação da Polícia Federal. Você não decide quando o STF vai se manifestar. E você certamente não controla o que um banqueiro preso sem saída, com as provas do Estado acumuladas contra ele, vai decidir falar quando finalmente resolver falar tudo. O que vaza de pessoas ligadas ao universo da nova defesa de Vorcaro é que dessa vez é diferente. Que a 3ª delação não vai esconder os nomes que as 2 anteriores esconderam. Que Flávio vai ser citado. Que Ciro Nogueira vai ser citado. E que as circunstâncias, como o dinheiro chegou, quem pediu, quem soube, o que foi prometido em troca, vão ser detalhadas de uma forma que a Polícia Federal vai aceitar. Claro que rumores de bastidor não são fatos. Vorcaro já tentou 2 vezes e recuou. Pode acontecer de novo.
pode ser que o processo de Gaspar fique parado até depois das eleições. Pode ser que Michele decida, por algum cálculo próprio, de fato apoiar Flávio de maneira genuína. Tudo isso é possível. Mas o que é certo é que a campanha que deveria ser a consolidação do herdeiro político de Jair Bolsonaro está, neste momento, correndo uma maratona com chumbo nos dois pés. De um lado, um banqueiro que sabe de tudo e que está sendo pressionado a falar. Do outro, um vice com uma acusação que não some e um teste de DNA que não foi feito. No meio, uma mulher que sorri para as câmeras e que, toda vez que vai ajudar, encontra uma forma de complicar um pouco mais. Isso não é política de baixo risco. É uma campanha que está tentando atravessar um campo minado, esperando que nenhuma das minas exploda antes de outubro. A questão que fica é simples. Quantas dessas bombas precisam explodir para que o cenário mude de vez? 1, 2, todas ao mesmo tempo? O relógio está correndo e a resposta vem aí.